O peso do coração. Desde os primórdios da história da humanidade, o homem começa a compreender que o coração representa a vida e quando ele deixa de bater no peito, tudo neste plano se acaba. Este órgão vital fantástico é o primeiro órgão que se forma depois da fecundação e logo nas primeiras semanas de gestação, e hoje em dia já é possível ouvir os batimentos logo na sexta semana. A incrível transformação de uma célula em um embrião que vai adquirindo formas e demonstrando como a criação divina constrói nossas vidas, e nada nesse processo existe sem sua permissão. Tanto na questão científica, quanto na filosófica, o coração é sempre citado como representante dos nossos sentimentos, e ele realmente é. Quase sempre que nos referimos sobre sentimentos repentinos usamos as expressões "você quer me matar do coração?" ou "quase morri do coração". Quando estamos tristes ou magoados com alguém, dizemos "você partiu meu coração", enfim. São tantas expressões que fazem do coração o lugar onde guardamos nossos sentimentos mais diversos. Na antiguidade, os egípcios citam no seu livro dos mortos a importância do coração na existência da alma humana. O processo de julgamento das almas no além, fato conhecido como julgamento de Osíris ou pesagem do coração. Esse julgamento determinava qual o destino da alma no pós-vida, e ele envolvia vários passos simbólicos e rituais. Chegada ao salão de mato. Ao morrer, a alma do falecido, ou Ka, era conduzida ao salão de mato, a deusa da verdade, justiça e ordem cósmica. Nesse salão, Osíris, o deus dos mortos e do renascimento, presidia o julgamento, acompanhado por outras intenções, como Anubis, o deus com cabeça de chacal, associado à mumificação e aos túmulos, e Toto, o deus escriba, que registrou o resultado. Declaração de inocência. Antes da pesagem, o falecido fez a confissão negativa, uma lista de declarações na qual ele afirmava não ter cometido pecados ou ofensas morais. Ele provou que tinha vivido de acordo com os preceitos de Deus amado. A confissão incluía frases como "não matei", "não roubei" ou "não cometi adultério", refletindo os valores morais da sociedade egípcia. A mensagem do coração. O momento crucial do julgamento era a pesagem do coração. O coração era considerado o centro das emoções, pensamentos e caráter, e era o único órgão que não era retirado do corpo durante o processo de mumificação. O coração do falecido era colocado em um dos pratos de uma balança, enquanto no outro prato era colocada a pena de mato, que simbolizava a verdade e a justiça. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, era resultado de que a pessoa viveu uma vida justa e correta. Ela era então considerada digna de entrar no Aru, o paraíso egípcio. Se o coração fosse mais pesado que a pena, isso indicava que a pessoa havia sido corrompida, que estava cheia de pecados e por isso mais pesado. Nesse caso, o coração era devorado por Amit, uma criatura assustadora, com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Nesse caso, a alma do falecido era então condenada à aniquilação eterna, o destino mais temido pelos egípcios. Destino após o julgamento. Se o falecido fosse considerado justo, sua alma seria conduzida ao campo de juncos, Aru, uma versão paradisíaca da vida na terra, onde esta alma poderia viver em paz por toda a eternidade. Aqueles que falharam no julgamento não teriam direito a uma vida pós-morte, e suas almas eram destruídas por Amit. Simbolismo e importância. Esse processo reflete a crença dos egípcios na vida após a morte e na necessidade de levar uma vida virtuosa, obedecendo preceitos morais para garantir um destino favorável. O livro dos mortos fornecia, então, instruções planejadas e feitiços para que o morto pudesse enfrentar o julgamento com sucesso, garantindo sua passagem segura para a eternidade. Da mesma maneira, os povos astecas e maias consideravam o coração um elemento central da vida e de sacrifício. Embora não fizessem a mesma relação de julgamento pós-morte como os egípcios, o coração era visto como a morada da essência vital e o ponto de conexão com os seus deuses. Nos sacrifícios humanos, os corações das vítimas eram oferecidos aos deuses como forma de manter a ordem cósmica e garantir a sobrevivência da civilização. Para essas culturas, o coração era o ponto onde a vida e a espiritualidade se encontravam, sendo essencial para a manutenção do universo. Existia também a prática de comer o coração do inimigo com o objetivo de absorver suas habilidades ou sua força, um costume associado a algumas tribos guerreiras, tanto em sociedades indígenas da América quanto em outras culturas ao redor do mundo.
Um dos exemplos mais conhecidos vem de relatos sobre os astecas e algumas tribos indígenas da América do Norte, onde o ato de comer o coração ou outras partes do corpo do inimigo tinha conotações espirituais e guerreiras. A comida do coração nas tribos indígenas da América do Norte, especialmente as tribos das grandes planícies, como os Comanches e os Sioux, são mencionadas em relatos históricos envolvendo o consumo de partes do corpo do inimigo após a batalha. Acreditava-se que ao comer o coração de um inimigo, o guerreiro poderia adquirir a força, coragem ou habilidades daquele oponente. Esses relatos, em muitos casos, foram feitos por colonizadores e historiadores da época, muitas vezes misturavam mitos com observações reais. No entanto, a ideia de consumir o coração como um símbolo de poder espiritual e força era consistente com algumas tradições de caça e guerra. A civilização asteca. Os astecas, conhecidos por seus rituais religiosos de sacrifícios humanos, também praticavam o consumo de partes do corpo em um contexto espiritual. O coração, em particular, era visto como a sede da vida e da força vital, e a oferenda de corações humanos aos deuses era um dos rituais mais sagrados. Embora a principal finalidade desses sacrifícios fosse a oferenda religiosa, há relatos que sugerem que, em alguns casos, partes dos corpos sacrificados, incluindo o coração, podiam ser consumidos ritualmente. Esse consumo era uma forma de absorver o poder espiritual da vítima, especialmente em um contexto de guerra ou ritual religioso. Outras culturas. Em outras partes do mundo, a prática de comer o coração ou outras partes do corpo do inimigo também ocorreu com objetivos semelhantes. Em algumas culturas da Polinésia, como os maores da Nova Zelândia, havia relatos de consumo de partes dos inimigos após a batalha, com o objetivo de tomar sua mana, força espiritual ou poder. A mana era considerada uma força que podia ser absorvida através do consumo de carne ou órgãos. A prática de comer o coração do inimigo para absorver sua força ou habilidades é uma tradição que aparece em várias culturas antigas, principalmente em contextos guerreiros e espirituais. Embora o caso dos astecas e de algumas tribos indígenas norte-americanas seja o mais conhecido, esse costume foi observado em diversas partes do mundo como uma maneira de tomar o poder espiritual ou físico daquele que foi derrotado em combate. Infelizmente, ainda hoje ocorrem casos isolados dessa prática, principalmente em rebeliões de presídios onde criminosos de facções rivais fazem isso como demonstração de força sobre seus inimigos. Nesses casos horríveis a intenção é claramente a promoção da crueldade e nada tem de espiritual. Na tradição cristã, o coração também é frequentemente associado à moralidade, à consciência e ao julgamento divino. Embora o julgamento final no cristianismo não envolva literalmente a pesagem do coração, há uma conexão simbólica entre o estado do coração, no sentido espiritual, e o destino da alma. No Novo Testamento, há várias referências ao coração como centro das intenções e ações morais de uma pessoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6:21. Neste contexto, o julgamento de uma pessoa é baseado na pureza do coração e nas intenções morais, similar à maneira como os egípcios acreditavam que o coração carregava o peso das ações e pensamentos de uma vida. Hinduísmo. Na tradição hindu, o coração também desempenha um papel simbólico na espiritualidade e moralidade, embora o conceito de julgamento pós-morte envolva o karma. O karma é um sistema de causa e efeito moral que determina o destino da alma nas próximas reencarnações. O coração é frequentemente visto como o centro espiritual da pessoa, o ponto onde mora o Atman, a alma, e a consciência. Embora o processo de julgamento no hinduísmo envolva mais a soma das ações, karma, do que uma pesagem literal do coração, o coração é frequentemente associado à pureza espiritual e à meditação. O conceito de julgamento ocorre de maneira contínua ao longo da vida, e a condição moral e espiritual do coração afeta o ciclo de renascimento e o caminho para moksha, libertação do ciclo de reencarnação. Islamismo. No islamismo, o coração também tem uma importância central na moralidade e no julgamento. O Alcorão frequentemente refere-se ao coração como centro das emoções, da intenção e da fé, e é onde as ações morais são julgadas por Deus, Allah. A pureza do coração, suas intenções e fé são cruciais para determinar o destino da alma no dia do julgamento. Em várias passagens do Alcorão,
o coração é mencionado como o local onde a verdadeira fé e as intenções morais residem. No dia em que nem a riqueza, nem os filhos serão de benefício, a menos que alguém venha até a-la com um coração puro. Aqui, o coração está diretamente relacionado ao julgamento final, embora, como no cristianismo, isso seja simbólico e ligado ao estado espiritual do coração, em vez de uma pesagem física. Antiga Grécia. Na mitologia e filosofia da Grécia Antiga, o coração era frequentemente visto como o centro das emoções e da moralidade. No entanto, no julgamento pós-morte, era a psique, alma, que era julgada no submundo governado por Hades. Platão, por exemplo, discute a separação da alma do corpo e a ideia de que a alma, após a morte, seria julgada por suas ações durante a vida. O filósofo Empédocles também via o coração como a sede da mente e da consciência. No entanto, a ideia de pesagem do coração como na tradição egípcia não é presente na mitologia grega. No julgamento grego, era a alma como um todo que enfrentava as consequências de seus atos. Embora o conceito egípcio de literalmente pesar o coração no julgamento seja único, o simbolismo do coração como centro da moralidade, consciência e julgamento espiritual aparece em várias culturas. Essas civilizações associavam o coração, de forma figurativa ou literal, à essência moral e espiritual do indivíduo, sendo crucial para determinar o destino na vida após a morte ou nas próximas encarnações. Como podemos observar, ao longo de nossa história o coração representa esta ligação do viver ou morrer de acordo com o que ele possui guardado em seu interior. O coração é sem sombra de dúvidas o símbolo de todas as emoções e por mais que hoje saibamos que a organização de nossos pensamentos parta de impulsos elétricos gerados no cérebro, isso não consegue isolar esta ideia de que antes de agir nosso coração se enche sentimentos que vão determinar os resultados de qualquer ação. Quando estamos em perigo, quando estamos na mais plena tranquilidade, quando estamos felizes, quando estamos muito tristes, enfim. Em cada sentimento temos um comportamento diferente deste maravilhoso órgão vital e controlar o que permitimos guardar dentro do nosso coração é o nosso dever e o maior desafio em nossa evolução. Um coração saudável depende não somente dos cuidados com alimentação, atividade física e exames periódicos. Sim, isso é importante, mas os cuidados com um coração saudável vão além desses quesitos. De que adianta ter um coração bombeando sangue perfeitamente se além de sangue ele está carregado de ódio, mágoas e rancor? Se ele não consegue de verdade perdoar? Quanto peso tem esse coração no julgamento celestial? Resposta difícil, não é? Nesse sentido, nosso coração irá nos representar na hora deste julgamento, ele será ao mesmo tempo nosso promotor na acusação e nosso advogado de defesa. Mas e agora? Será que já conseguimos saber se nosso coração está equilibrado nesta balança? Para concluir esta reflexão é necessário compreender que somos seres eternos em evolução, devemos sempre caminhar em direção a Deus e nossos caminhos serão reflexo do que nosso coração carrega. Na visão espírita somos todos livres para escolher nossos caminhos, cada decisão que tomamos carrega consigo suas consequências e tudo, absolutamente tudo se resume ao que possuímos em nossos corações. Um homem sem coração é um homem sem alma. Obrigado por assistir. Texto: Luciano Fernandes.